Capítulo 15. O casamento da temporada parece ter azedado. A duquesa de Hastings voltou a Londres quase 2 meses atrás, e esta colunista não viu nem um fio de cabelo de seu novo marido, o duque. Dizem os rumores que ele não está em Clivedon, onde uma vez o feliz casal passou a lua de mel. Na verdade, esta colunista não consegue encontrar alguém que afirme saber de seu paradeiro. Se sua graça, a duquesa, sabe, não fala, e, além disso, raramente se tem a oportunidade de perguntar, já que ela evita a companhia de todos, a não ser de sua grande e ampla família. E dever e papel desta colunista, é claro, especular a fonte de tais fissura, mas esta colunista deve confessar que mesmo ela está abalada. Eles pareciam tão apaixonados. Notícias da sociedade, por Lady Vistledon. A viagem demorou 2 dias, que foram os 2 dias mais longos que Simon gostaria de ter a sós com seus pensamentos. Levará uns poucos livros para ler, esperando distrair-se durante a tediosa viagem, mas sempre que conseguia abrir um, ficava sem ser lido em seu colo. Era difícil manter a mente longe de Daphne. Mais difícil ainda foi manter a mente longe da perspectiva da paternidade. Assim que chegou a Londres, deu instruções ao cocheiro para que o levasse diretamente a Bridgerton House. Estava exausto da viagem e, provavelmente, poderia usar a oportunidade para trocar de roupa, mas não fizera nada durante os últimos 2 dias a não ser ensaiar a discussão vindoura com Daphne. Parecia tolice postergá-la mais do que já fizera. Assim que entrou na casa dos Bridgerton, contudo, descobriu que Daphne não estava lá. O que quer dizer com? Simon perguntou, num tom mortal, sem se importar que o mordomo não tivesse feito nada para angariar sua ira. A duquesa não está aqui? O mordomo esticou o lábio superior. Quero dizer, Vossa Graça, e isso não foi dito com gentileza, que ela não está na casa. Tenho uma carta de minha esposa. Simon enfiou a mão no bolso, mas não achou o papel. Bem, tenho uma carta dela em algum lugar, resmungou. E cita especificamente que ela mudou-se para Londres. E mudou, Vossa Graça. Então, onde diabos ela está? Simon perguntou. O mordomo simplesmente arqueou uma sobrancelha. Em Hastings House, Vossa Graça. Simon fechou a boca com força. Havia poucas humilhações menores que ser superado por um mordomo. Afinal, continuou o mordomo, divertindo-se, evidentemente, agora, ela está casada com o senhor, não está? Simon encarou-o, furioso. Você deve estar bastante seguro de sua posição. Bastante. Simon brindou-o com um gesto brusco de cabeça, já que não poderia convencer-se a agradecer ao homem, e afastou-se, sentindo-se um perfeito idiota. Claro que Daphne iria para Hastings House. Ela não o abandonara, afinal, apenas quisera ficar perto da família. Se ele pudesse chutar o próprio traseiro no caminho de volta à carruagem, teria feito isso. Assim que entrou, contudo, chutou a própria canela. Morava do outro lado da Praça Grosvenor, oposto à casa dos Bridgerton. Poderia ter atravessado o maldito gramado na metade do tempo. O tempo, contudo, não se comprovou ser a essência do problema, porque, quando abriu a porta e rompeu pelo saguão, descobriu que sua esposa não estava em casa. Ela está cavalgando, Jeffries disse. Simon encarou o mordomo com evidente incredulidade. Está cavalgando? Repetiu. Sim, Vossa Graça, Jeffries respondeu. Cavalgando. Saiu a cavalo. Simon imaginou que sentença teria por estrangular o mordomo. Aonde? Rosnou. Ela foi? Hyde Park, eu creio. O sangue de Simon começou a pulsar violentamente e sua respiração tornou-se irregular. Cavalgando. Daphne tinha enlouquecido. Estava grávida, pelo amor de Deus. Até mesmo ele sabia que grávidas não deveriam cavalgar. Mande selar um cavalo para mim, ordenou. Imediatamente. Algum cavalo em particular? Perguntou Jeffries. Um veloz, Simon disse. E faça isso agora. Ou, melhor ainda, eu mesmo farei. Com isso, girou nos calcanhares e saiu da casa. Porém, a meio caminho dos estábulos, seu pânico esparramou-se de suas veias para os próprios ossos, e os passos determinados transformaram-se numa corrida. Não era a mesma coisa que montar com uma perna de cada lado da sela, pensou Daphne, mas pelo menos estava andando depressa. No interior, quando crescerá, sempre emprestava as calças de Colin e juntava-se aos irmãos em suas corridas de quebrar o pescoço.
Sua mãe tinha ataque de nervos toda vez que via a filha mais velha voltar coberta de lama e, muitas vezes, exibindo um feio machucado, mas Daphne não se importava. Tudo era uma questão de velocidade. Na cidade, é claro, ela não podia usar calças e, portanto, ficava relegada à cela lateral, mas saía a cavalo bem cedo, quando a sociedade elegante ainda estava na cama, e tomava o cuidado de limitar seu trajeto nos locais distantes do Hyde Park, onde podia inclinar-se sobre a sela e incitar o cavalo a um galope. O vento chicoteava seus cabelos, arrancando dos grampos e ardia em seus olhos, provocando lágrimas, mas, pelo menos, a fazia esquecer. Montada em sua égua predileta, cruzando os campos, Daphne sentia-se livre. Não havia remédio melhor para um coração partido. Fazia tempo que se livrara de seu cavalariço, fingindo que não ouvirá quando ele gritara: "Espere, Vossa Graça. Espere." Pediria desculpas depois. Os cavalariços de Bridgerton House estavam acostumados com seus modos e cientes de sua habilidade sobre um cavalo. Aquele novo rapaz, um dos criados de seu marido, estava provavelmente preocupado. Daphne sentiu uma pontada de culpa. Mas precisava ficar sozinha. Precisava galopar. Diminuiu a marcha ao chegar a uma área cheia de árvores, e respirou fundo, inalando o ar fresco de outono. Fechou os olhos por um momento, deixando os ruídos e cheiros do parque encher seus sentidos. Apurou os ouvidos, identificando o chiurear dos passarinhos e depois os passinhos leves e apressados dos esquilos que recolhiam nozes para o inverno. Então, franziu a testa e abriu os olhos. Droga! Aquilo era, definitivamente, o barulho de outro cavaleiro se aproximando. Daphne não queria companhia. Queria ficar sozinha com seus pensamentos e sua dor, e tinha certeza de que não queria de ter explicar a algum membro bem-intencionado da sociedade porque estava sozinha no parque. Ouviu de novo, identificou a localização do cavaleiro que chegava e rumou na direção oposta. Manteve o cavalo num trote firme, pensando que se saísse do caminho do outro cavaleiro, ele se afastaria. Mas, quem quer que fosse, parecia segui-la. Aumentou a velocidade, correndo mais do que deveria naquela área arborizada. Havia muitos galhos baixos e raízes expostas. Mas, agora, Daphne começava a ficar com medo. Sua pulsação latejava em seus ouvidos conforme milhares de perguntas horríveis passavam por sua cabeça. E se aquele cavaleiro não fosse, como ela havia suposto, um membro da sociedade? E se fosse um bandido? Ou um bêbado? Era cedo. Não havia ninguém por perto. Se ela gritasse, quem a ouviria? Será que estava perto de seu cavalariço? Será que ele ficará parado lá onde ela o deixará ou tinha tentado segui-la? E, se tivesse, será que fora na direção certa? Seu cavalariço. Ela quase gritou de alívio. Tinha de ser o cavalariço. Ela fez a égua fazer meia volta para ver se conseguia avistar o cavaleiro. A libre dos Hastings era de um vermelho bastante inconfundível. Ela por certo conseguiria ver-se. Pum! Cada bocado de ar foi expulso violentamente de seu corpo quando um galho acertou-a bem no peito. Um gemido estrangulado escapou de seus lábios, e Daphne sentiu a égua avançar sem ela. E, em seguida, estava caindo. Caindo. Aterrissou com um baque de estalar os ossos, com as folhas de outono a servirem de um fino colchão. Seu corpo curvou-se imediatamente numa posição fetal, conforme ela se encolheu para diminuir a dor. E, ó Deus, como doía! Droga, doía tudo. Ela fechou os olhos com força e concentrou-se em respirar. Sua mente encheu-se de palavrões que ela jamais ousaria dizer em voz alta. Mas, doía. Maldição, doía para respirar. Mas tinha de respirar. Vamos, Daphne, ordenou. Respire. Respire. Você consegue. Daphne. Ela não conseguiu responder. Os únicos sons que parecia capaz de soltar eram choramingos. Até gemer estava além de sua capacidade. Daphne. Santo Deus. Daphne. Ela ouviu alguém saltar de um cavalo, e depois sentiu o movimento das folhas ao seu redor. Daphne. Simon. Ela murmurou, incrédula. Não fazia sentido ele estar ali, mas era a voz de Simon. E embora ela não tivesse aberto os olhos, parecia ele. O ar mudava quando Simon estava perto. As mãos do cavaleiro tocaram-na de leve, procurando ossos quebrados. Diga onde dói, disse ele. Em toda parte. Ela arquejou.
Ele praguejou por entre os dentes, e seu toque continuou extremamente gentil e reconfortante. Abra os olhos, ele ordenou, baixinho. Olhe para mim. Concentre-se em meu rosto. Ela meneou a cabeça. Não consigo. Você consegue. Ela ouviu tirar as luvas e depois, os dedos quentes estavam em suas têmporas, aliviando a tensão. Depois, nas sobrancelhas e na ponte do nariz. Calma, ele murmurou. Deixe que vá embora. Deixe a dor ir. Abra os olhos. Daphne. Devagar e com grande dificuldade, ela obedeceu. O rosto de Simon encheu sua vista e, por um momento, ela esqueceu-se de tudo o que havia acontecido entre os dois, tudo a não ser que o amava, e ele estava ali, e fazia a dor ir embora. Olhe para mim, ele disse de novo, num tom baixo e insistente. Olhe para mim e não tire os olhos dos meus. Ela conseguiu fazer um gesto débil de assentimento. Focou os olhos nos dele, deixando a intensidade do olhar de Simon imobilizá-la. Agora, quero que relaxe, ele continuou. O tom de voz era suave, mas imperativo e era exatamente disso que Daphne precisava. Conforme ele falava, suas mãos percorriam-lhe o corpo, procurando fraturas ou torções. Ela não parecia ter sofrido nada pior que uns poucos arranhões feios e ficado sem ar, mas nunca era demais ser cuidadoso e, com o bebê, o sangue sumiu de sua face. Em seu pânico por Daphne, ele se esquecera completamente do filho que ela carregava. Seu filho. O filho deles. Daphne, ele murmurou, cauteloso. Acha que está bem? Ela fez que sim. Ainda sente dor? Um pouco, ela admitiu, engolindo com dificuldade e piscando. Mas está melhorando. Tem certeza? Ela concordou outra vez. Ótimo, ele disse, calmamente. Ficou calado por alguns instantes e depois praticamente berrou. O que, em nome de Deus, você achou que estava fazendo? O queixo de Daphne pendeu de espanto, e suas pálpebras abriram-se e se fechavam várias vezes, com rapidez. Ela soltou um tipo de som estrangulado que poderia ser uma palavra, mas Simon calou-a com mais berros. Que diabos estava fazendo aqui sem um cavalariço? E por que estava galopando aqui onde o terreno não permite? Franziu as sobrancelhas. E, pelo amor de Deus, mulher, o que estava fazendo num cavalo? Não se importa nem um pouco com nosso filho? Não parou para pensar nem um momento em sua segurança? Simon. Ela murmurou, num fio de voz. Uma mulher grávida não deveria chegar nem a 10 passos de um cavalo. Você deveria saber. Quando ela o encarou, os olhos de Daphne pareciam mais velhos que o mundo. Por que se importa? Ela perguntou, furiosa. Você não queria essa criança. Não, não queria, mas agora que está aqui, não quero que você a mate. Bem, não se preocupe. Ela mordeu o lábio inferior. Não está aqui. A respiração de Simon ficou presa na garganta. O que quer dizer? Ela desviou os olhos. Não estou grávida. Você. Ele não conseguiu terminar a frase. Um sentimento estranho inundou seu corpo. Ele não achou que fosse desapontamento, mas não tinha certeza. Mentiu para mim? Murmurou. Daphne sacudiu a cabeça com veemência e sentou-se para encará-lo. Não! Exclamou. Não, nunca menti, eu juro. Pensei que tinha engravidado. Realmente pensei. Mas... Sufocou um soluço e apertou os olhos com força para refrear as lágrimas. Abraçou as pernas e enterrou o rosto entre os joelhos. Simon jamais a tinha visto assim, tão completamente devastada de pesar. Fitou-a, sentindo-se impotente. Tudo o que ele queria era fazê-la sentir-se melhor, e não ajudava muito saber que ele era o motivo de tanto sofrimento. Mas o que, Daph? Perguntou. Quando ela finalmente o encarou, seus olhos eram enormes, cheios de tristeza. Não sei. Talvez eu quisesse um filho tão desesperadamente que de alguma forma afastei minha menstruação. Estava tão feliz o mês passado. Soltou um suspiro trêmulo, um que parecia à beira de um soluço. Esperei e esperei. Deixei meus panos prontos, e nada aconteceu. Nada. Simon nunca ouvirá uma coisa dessas. Nada. Os lábios de Daphne tremeram num sorriso de desapontamento. Nunca fui tão feliz em minha vida por não acontecer nada. Sentiu-se enjoada. Ela negou com a cabeça. Não senti nenhuma diferença. Só não sangrava. Mas, então, 2 dias atrás.
Simon pousou a mão na dela. Sinto muito, Daphne. Não, não sente, ela retrucou, com amargura, afastando a mão num gesto brusco. Não finja uma coisa que não sente. E, pelo amor de Deus, não minta para mim de novo. Você nunca quis esta criança. Soltou uma risada oca, ríspida. Esta criança? Santo Deus, falo como se na verdade tivesse existido. Como se fosse mais que um produto de minha imaginação. Abaixou os olhos, e quando falou de novo, sua voz era dolorosamente triste. E de meus sonhos? Os lábios de Simon moveram-se diversas vezes antes que ele conseguisse dizer. Não gosto de ver você assim tão aborrecida. Ela o encarou com uma mescla de incredulidade e pesar. Não sei como poderia esperar algo diferente. Simon engoliu em seco, tentando relaxar a garganta, e, finalmente, disse a única coisa que tinha no coração: quero você de volta. Daphne não abriu a boca. Simon implorou no íntimo que ela dissesse alguma coisa, mas ela não falou nada. E ele maldisse os céus por aquele silêncio, porque significava que ele teria de insistir mais. Quando discutimos, ele continuou, lentamente, eu perdi o controle. Eu não conseguia falar. Fechou os olhos de agonia ao sentir o queixo se apertando. Por fim, depois de um longo suspiro trêmulo, murmurou, eu me odeio daquele jeito. A cabeça de Daphne inclinou-se de leve e ela franziu a testa. Foi por isso que você foi embora? Ele concordou. Não foi por causa do que eu fiz? Ele encarou-a com franqueza. Não gostei do que você fez. Mas não foi por isso que foi embora? Ela insistiu. Houve um compasso de silêncio e, depois, ele respondeu. Não foi por isso que fui embora. Daphne abraçou os joelhos contra o peito, pensando naquelas palavras. Todo aquele tempo, ela havia pensado que Simon a abandonara porque a detestava o que ela fizera, mas, na verdade, a única coisa que ele detestava era si mesmo. Então, disse, baixinho, você sabe que não penso mal de você quando gagueja. Eu penso. Ela concordou. Claro que ele pensava. Era orgulhoso e obstinado, e toda a sociedade o observava. Os homens batalhavam por sua atenção, as mulheres o adulavam como loucas. E, o tempo todo, ele ficava apavorado quando tinha de abrir a boca. Bem, talvez não o tempo todo, Daphne pensou, ao fitá-lo. Quando estavam juntos, Simon normalmente conversava à vontade, respondia com tanta naturalidade que não era possível que estivesse se concentrando em cada palavra. Pousou a mão na dele. Você não é mais o garoto que seu pai pensou que fosse. Sei disso, ele retrucou, mas sem lhe sustentar o olhar. Simon, olhe para mim, ela pediu, gentilmente. Quando ele a fitou, Daphne repetiu as palavras. Você não é mais o garoto que seu pai pensou que fosse. Sei disso, ele respondeu, de novo, com ar intrigado e talvez um pouco aborrecido. Tem certeza? Ela indagou, com doçura. Droga, Daphne, eu sei. Suas palavras transformaram-se em silêncio quando seu corpo começou a tremer. Por um momento assustador, Daphne pensou que Simon iria chorar. Mas as lágrimas que encheram seus olhos não rolaram e, quando a encarou, com o corpo sacudido por tremores, tudo o que ele disse foi, eu odeio, Daphne. Ela empalmou-lhe o rosto e virou-o para que a fitasse, obrigando-o a sustentar seu olhar firme. Está tudo bem, disse. Parece que ele foi um homem horrível. Mas você precisa deixar isso para lá. Não consigo. Consegue. Tudo bem que sinta raiva, mas você não pode deixar que isso seja o fator dominante em sua vida. Mesmo agora, está deixando ele dite suas escolhas. Simon desviou os olhos. As mãos de Daphne caíram e foram pousar nos joelhos de Simon. Ela precisava desse contato. De um jeito estranho, receava que, se o soltasse agora, ela o perderia para sempre. Algum dia parou para pensar se você queria uma família? Se queria um filho seu? Você seria um pai maravilhoso, Simon, e mesmo assim não se permite nem mesmo pensar na ideia. Acha que está conseguindo sua vingança, mas, na verdade, está deixando que ele o controle do túmulo. Se eu lhe der um filho, ele vence, Simon murmurou. Não, se você se der um filho, você vence. Daphne engoliu convulsivamente. Todos vencemos. Simon não disse nada, mas ela podia ver seu corpo tremendo. Se não quer um filho porque você não deseja, é uma coisa.
Mas se nega a si mesmo a alegria da paternidade por causa de um homem morto, então você é um covarde. Daphne encolheu-se quando o insulto passou por seus lábios, mas tinha de ser dito. Em algum momento, você vai ter de deixá-lo para trás e viver sua própria vida. Tem de deixar a raiva ir embora e... Simon meneou a cabeça e seus olhos pareciam perdidos e desamparados. Não me peça isso. É tudo que eu tenho. Não vê, é tudo que eu tenho. Não compreendo. Ele ergueu a voz. Por que acha que aprendi a falar direito? O que acha que me impeliu? Foi a raiva. Sempre foi a raiva, sempre para mostrar a ele. Simon. Uma risada sarcástica borbulhou pela garganta de Simon. Não é incrível? Eu o detesto. Detesto demais, e mesmo assim, ele é a única razão de eu ter conseguido sucesso. Daphne meneou a cabeça. Não é verdade, disse, com veemência. Você seria bem-sucedido não importa o motivo. É obstinado e brilhante, e eu o conheço. Você aprendeu a falar por sua causa, não por causa dele. Quando Simon não disse nada, Daphne continuou, num tom cheio de ternura. Se ele tivesse demonstrado amor por você, isso teria sido muito mais fácil. Simon começou a menear a cabeça, mas ela o interrompeu, tomando-lhe a mão e apertando-a. Eu tive demonstrações de amor. Ela murmurou. Não conheci nada além de amor e devoção quando estava crescendo. Confie em mim, isso torna tudo mais fácil. Simon ficou parado por vários instantes, e o único som que se ouvia era o arfar lento de sua respiração conforme ele se esforçava para controlar as emoções. Por fim, quando Daphne já começava a recear que o perderá, ele a fitou com um olhar abalado. Quero ser feliz, murmurou. Será, ela jurou, envolvendo-o nos braços. Será.